Nos últimos anos, a gente viu o surgimento de pequenos negócios e, passada a pandemia, estão buscando contratar o seu primeiro empregado. E justamente nesse momento surgem diversas preocupações relacionadas ao risco de responder a uma ação trabalhista. Sendo assim, quais são os principais cuidados que o empreendedor, do ponto de vista trabalhista? Bom, excelente pergunta. Normalmente, quando as empresas vão contratar o seu primeiro empregado, elas trabalham muito na informalidade. É quase que contratar um amigo, alguém muito próximo e acabam não cuidando de princípios básicos, como, por exemplo, já o anúncio da vaga, ele te traz empecilhos na Justiça do Trabalho. Por exemplo, quando tu anuncia uma vaga solicitando experiência com mais de 6 meses. A própria CLT traz estabelecido o período máximo, que é de 6 meses. Normalmente, já foi tema aqui nesse programa, inclusive, com relação à LGPD. O que está sendo feito com esses currículos, aonde eles estão sendo guardados, qual é a maneira de descarte. Esses são os principais cuidados na fase pré-contratual. Agora, selecionado o empregado, então nós passamos para os cuidados da fase contratual. Ou seja, foi anotada a CTPS, foi feito o contrato de trabalho, foi encaminhado para fazer exame médico. Porque, eu vou ter o meu primeiro empregado, preciso realmente gastar com exame médico? Sim, porque lá na frente isso pode te livrar de um problema muito grande, como uma doença ocupacional, como um trabalhador que você, por exemplo, contratou e ele já tinha uma enfermidade, ele pode dizer, não, eu adquiri no trabalho. E aí você tem o exame médico para demonstrar que isso não era verdade, que ele já tinha essa enfermidade. Então, esses são os principais cuidados quando a gente vai realizar a primeira contratação, né, num primeiro momento. Claro que tem outros e que a gente vai falar ao longo do programa. E geralmente quando a pessoa está contratando, né, pela primeira vez, já tem aquela pressa, né? Precisa de alguém para ontem. E nessa pressa acaba deixando algumas coisas para depois. Sim, normalmente a gente inicia o contrato de trabalho, né? E depois vai registrar, depois a gente manda para fazer exame médico, depois a gente verifica qual é a forma. Não, quando tu inicia o contrato de trabalho, ele já deve estar registrado, já deve ter sido encaminhado para a contabilidade toda a documentação, ele já deve saber quais as funções que vai ser realizada, enfim, já deve ter todo o panorama do que esse empregado vai representar para aquela empresa.